Fala galerinha do YouTube, aqui Vinícius Luiz, vamos para mais uma aula importantíssima, meu amigo e minha amiga, para você que quer conhecer um pouco sobre contratação pública, aprender um pouco sobre a área, até mesmo você, meu amigo e minha amiga, que são servidores públicos, estão aqui assistindo em determinado momento, às vezes você está dentro do ônibus, às vezes você está lá no metrô, você está dentro do carro, você está dentro de casa, tranquilo, relaxado, relaxada ali, tranquilo, bem de boa, assistindo o Vinícius aqui na TV. Então eu quero só passar uma informaçãozinha antes da nossa aula. Olha só, se você não é inscrito no meu canal, me ajude a crescer no canal, porque eu já cresci muito na vida, principalmente crescimento assim, de altura. Eu tenho 1,98 m de altura, agora me ajude a crescer meu canal, se inscreve no meu canal aí, ajude aqui o Vinícius a crescer no mundo digital. E além disso, ative o sininho para que você não perca a oportunidade, comente sempre, compartilhe, isso é importante para que você sempre se mantenha atualizado, sempre se mantenha informado no universo das contratações públicas. Vocês já perceberam o que eu falo com empreendedores, servidores públicos e com membros de carreiras profissionais, como consultores em licitação. E no meu canal temos o quê? Um programa que se chama de licitação em foco. Eu analiso uma situação que foi publicada pela imprensa e eu faço a análise devida sobre o meu olhar relacionado à contratação pública, tá bom? Isso é uma forma da que a gente possa obter cada vez mais conhecimento, por ser uma área tão específica, tão ali, às vezes um pouco distante de muitas pessoas, mas nós precisamos trazer a importância deste tema, que ele reflete também o quê? A nossa sociedade como um todo, tá bom? Então é desde de uma determinada família ir a um hospital público e ela precisar de um medicamento. Consegue entender? Tudo praticamente é contratação pública. A contratação pública está envolvida na sociedade, envolvida no Estado. Então é importante que você tenha esse conhecimento, tá bom? Eu quero falar agora sem muito... vamos direto ao ponto que eu gosto de bater com vocês. Vamos lá. Eu quero falar sobre fluxo processual. Olha, fluxo processual, sessão pública. Exatamente. Eu quero trazer uma informação bem tranquila, a aula será rápida. Eu não vou trazer um exemplo específico, eu só quero trazer o panorama, a situação. E vocês, na atividade administrativa de vocês fiquem atentos a isso. Porque a depender da forma como que vocês agem, isso pode gerar responsabilidade em vocês. Principalmente se você é pregoeiro, pregoeiro / agente de contratação. Que atua, sabe aonde? Na seleção do fornecedor. Vocês estão inseridos aqui, tá? Quando eu falo isso aqui, eu quero demonstrar a importância de você observar fluxo processual. Atividade administrativa de conduzir sessão pública não é simplesmente você abrir a etapa de lance, não é só você apenas analisar a proposta da empresa, analisar a compatibilidade de preço, analisar os requisitos formais da proposta da empresa, os requisitos técnicos daquela proposta da empresa. Não é somente você analisar a documentação de habilitação, não é só exatamente você olhar para o recurso administrativo protocolado pela empresa. Consegue entender? Não é só isso. Diante deste panorama de situações, o que nós devemos ter muito cuidado, e eu volto aqui para tornar a atenção devida ao pregoeiro, e eu falo com vocês aqui, tá, pessoal? Ao agente de contratação. Tá? Vamos para o próximo slide. Turma, volta aqui para mim. Quando eu falei com vocês, é o seguinte, você, servidor público, servidora pública, empregado público, empregada pública, você que lida diretamente nas licitações e contratos administrativos, no setor de contratação pública,
Você sabe muito bem que quando há uma necessidade administrativa, é instaurado o processo administrativo de contratação, seguindo pelos artefatos do planejamento da contratação, que se insere na fase de quê? Planejamento da contratação. Passada essa movimentação processual, parte para o quê? Para uma análise devida junto ao quê? À assessoria jurídica do órgão ou entidade pública, que vai analisar os aspectos de controle de legalidade. Então, a assessoria jurídica do órgão ou entidade pública faz o quê? O controle de legalidade do processo. Posteriormente a isso, passa-se para o setor de licitação, que vai se desencadear os atos para publicação da licitação. Eu não quero falar aqui em aspectos de organização administrativa. Exemplo, passa pelo planejamento da contratação, passa para o setor de licitações, do setor de licitações do processo vai para a assessoria jurídica do órgão, entidade pública, depois da análise de controle de legalidade, volta para o setor de licitações ou volta para o setor de planejamento da contratação e depois é publicada a licitação. Aí é cada organização administrativa que vai desencadear a sua forma de atuar. Isso é aspecto relacionado à governança, tá? Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, como eu disse anteriormente, não é simplesmente você pregoeiro ou agente de contratação pública que você só tem que ficar analisando documentação de habilitação. Você tem que tomar um outro cuidado, que ele é tão sutil, que dependendo da forma que você conduz a sessão pública, isso pode gerar um entrave no desenvolvimento da contratação. E a depender da situação, pode até gerar responsabilidade, porque a gente nunca sabe como que vai ser interpretado, se é erro grosseiro ou não. É meio que subjetivo isso, não há uma objetividade. Erro grosseiro, o que é erro grosseiro? Sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então eu quero trabalhar de uma forma com vocês, trazendo um panorama para que vocês se mantenham seguros no exercício da função administrativa de cada um. Você chegar em casa, dormir tranquilo, sossegado, tá bom? Porque eu sei que muitos servidores públicos não querem trabalhar com licitação, porque é uma área intensa, dinâmica, de alto risco. Então, assim, é um ou outro que gosta. Então, assim, se você está na área, não dá para você, tapar os olhos e não querer aprender, porque você vai ter problema, tenha certeza disso. Então, volta aqui para o nosso slide. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, galerinha, olha muito bem isso que eu vou falar, tá? Eu quero ser rápido nessa aula, tá? Porque eu gosto de ser objetivo. Eu não tiro nada aqui de loucura da minha cabeça. Eu falo olhando, observando o que está na legislação, observando como que os órgãos de controle estão entendendo sobre determinada situação. E eu estou falando de uma situação pela qual eu já presenciei. E eu sei muito bem o que eu estou falando aqui, tá? Então, olha só. Estou falando com você, pregoeiro, agente de contratação especialmente. Então, se você é servidor público, se você não é pregoeiro ou agente de contratação, traga essa informação para o colega. Traga essa informação lá para a sua administração, para tomar cuidado com isso. O que é? Vamos lá. O processo, eu não quero falar sobre o processo administrativo como um todo, mas só vou citar os pontos principais aqui, tá? Passa-se pelo processo de planejamento da contratação, tá? Perfeito. Aqui são desencadeados vários atos, administrativos ou não. Então eu vou citar aqui, planejamento da contratação. Posteriormente, temos a fase de seleção do fornecedor. Fornecedor, gestão / fiscalização do que, Vinícius? Dos contratos administrativos. Depois, controle. Galera, isso aqui é só um panorama geral, tá? Aí tem muitos profissionais que podem entender de outra forma, aí é de cada um de sua forma de explicar.
Eu estou falando de uma situação aqui que tem coerência total. E hoje eu estou falando que isso aqui já aconteceu, eu já presenciei isso, tá? Eu estou falando para vocês agora um pouco de uma forma mais prática, mais objetiva, tá certo? Então, quando nós viemos agora aqui, é o seguinte, eu quero trazer uma atenção especial aqui. Seleção do fornecedor. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Aqui, turminha, seleção do fornecedor, nós temos os agentes administrativos encarregados na condução de sessão pública, pregoeiro e agente de contratação, tá certo? Então, eles vão desencadear o quê? A condução de sessão pública. Então, perceba o seguinte, atenção, quando o edital é publicado, edital ou instrumento convocatório publicado, prestem atenção nisso. Quando o edital ele é publicado pelo setor de licitações, foi publicado, pá. Quando ele é publicado, ele é carregado junto com o quê? Com os anexos, que faz parte do edital, que ele compõe. Anexo, termo de referência, minuta de contrato, minuta de ordem de compra, ordem de serviço, minuta de ata de registro de preço, quando a licitação, a contratação é pelo instrumento auxiliar de contratação por sistema de registro de preço. Ou seja, todos os anexos do edital, ele vai carregado junto lá no arquivozinho, que é publicado em um determinado portal de compras. Eu não vou citar compras governamentais, licitações Z, caixa, não. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, olha só, foi publicada a licitação com o edital e seus anexos. Então, perceba o seguinte, que é publicado, chega um momento aqui desta publicação que as empresas, por intermédio dos seus representantes legais, eles observam este edital publicado. Eles observam este edital publicado. Eles observaram o edital. Eu disse a vocês, eu não quero tocar num ponto específico de exemplo específico. Eu quero trazer o panorama e vocês, na atividade de vocês, comecem a manusear isso, porque eu quero trazer um conhecimento que reforce esse pensamento mais crítico da sua atividade administrativa. Então, as empresas olham. Aí, algumas dessas empresas aqui vão apresentar o quê? Chega um momento que elas vão apresentar um pedido de esclarecimento. Pedido de esclarecimento. Por exemplo, de um assunto relacionado à qualificação técnica ou especificação técnica. Vamos tratar da seguinte maneira, especificação técnica. Pedido foi, olha só, volta. Edital ele foi publicado. Puf! Foi publicado, edital carregado dos seus anexos. Puf, foi. As empresas olhou o edital, olhou. A empresa, uma determinada empresa, olha. Eu tô com uma dúvida aqui na parte de especificação técnica. Eu vou fazer um pedido de esclarecimento. Aí a empresa vai lá, faz o pedido de esclarecimento. Aí volta. Fez o pedido de esclarecimento e ela está com dúvida em questão de especificação técnica. Aí o pregoeiro, vamos tratar o pregoeiro, agente de contratação, ele olha. Aí já de antemão já vamos tratar, vocês são profissionais, não estou lidando com amadores aqui. Pregoeiro, ele não sabe de especificação técnica de caneta.
Pregoeiro, ele é um mero agente administrativo encarregado de conduzir sessão pública. Ah, não, em muitas administrações a gente sabe muito bem. Não, responde aí. Não entre nessa. Sai fora dessa. Não é desse jeito, não. Se está ocorrendo isso, é importante chamar, convocar uma reunião para organizar melhor a atividade administrativa dentro da administração. O que não pode é o pregoeiro receber a demanda e ele agir como se fosse o quem? O chefe do planejamento da contratação aqui, ó. Não pode, não pode. Porque vai ferir o princípio da segregação de funções. Há diversos precedentes jurisprudenciais dos órgãos de controle nesse sentido. Então tem que tomar essa atenção, tem que ter essa atenção devida. Então vamos lá, prosseguindo para o caminho da nossa aula. Eu poderia ficar 2 horas falando sobre isso aqui, mas vamos lá. Aí tá aqui o pregoeiro, ele olhou esse pedido de esclarecimento, aqui está ele analisando, aqui eu desenhando, eu sou um belo de um desenhista. Aí o pregoeiro que ele sabe que ele está fazendo, o que ele vai fazer? Opa, especificação técnica. Deixa eu mandar lá para quem realizou o planejamento da contratação, galera. Perceba que o fluxo processual edital foi publicado, as empresas analisaram o edital publicado e seus anexos. Uma determinada empresa X olhou, ficou com dúvida, solicita um pedido de esclarecimento e esse pedido de esclarecimento é analisado pelo pregoeiro e este pedido de esclarecimento, ele é o quê? Ele representa especificação técnica, que não lhe compete ao pregoeiro responder por especificação técnica. Ele não montou o planejamento da contratação, ele não montou o termo de referência, ele não montou, realizou, construiu, elaborou, confeccionou estudo técnico preliminar. Então, ele vai desencadear, ele vai encaminhar o pedido de esclarecimento para que o responsável pelo planejamento da contratação encaminhe o quê? A resposta do pedido, responder o pedido de esclarecimento. Eu nem vou tocar em questão aqui de prazo, que a gente poderia ficar muito mais tempo falando de prazo processual. Aí o que eu quero falar com vocês é o seguinte, olha esse ponto-chave. Galera, volta. Presta atenção nisso. Eu não vou citar qual é a especificação técnica. Presta atenção nisso. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Por favor, se você conhece alguém, encaminhe essa aula para algum colega, para o pessoal da administração olhar, ter atenção a fluxo processual. Galera, presta atenção nisso, porque eu já vi acontecer. 13 anos atuei como pregoeiro na minha vida, então eu sei muito bem o que eu estou falando, não estou falando loucura aqui. Vamos voltar aqui para esse slide. Olha só. Galera, o edital ele foi publicado. O edital que foi publicado é a regra do jogo. Ele é a regra do jogo. A empresa faz um pedido de esclarecimento e esse esclarecimento vai para o planejamento da contratação, para quem elaborou o planejamento da contratação responder. Prestem atenção nisso. Esta resposta é encaminhada para o setor de licitação, de seleção do fornecedor. Tem que ser o quê? Galera, esta resposta do pedido de esclarecimento não pode confrontar as regras do edital que foi publicado.
A resposta não pode ser de além, superior, que não está previsto no edital. Foi encaminhado o pedido de esclarecimento. Foi encaminhado para a área técnica. Aí a área técnica vai, encaminha uma resposta que a própria resposta contraria as regras do edital. O edital que foi publicado, ele já possui suas regras estabelecidas. As condições de análise da proposta, condições de documento de habilitação, os critérios de julgamento. Galera, o que eu estou falando é o seguinte, tenha esse cuidado, que às vezes a resposta, por exemplo, é uma questão técnica envolvida. E na resposta está vindo exigências, agora eu vou aprofundar mais um pouco, olha a palavra, exigências superiores ao que o edital que já foi publicado, extrapolam daquilo que já foi publicado. Então a gente tem que perceber o seguinte, que essa resposta da área técnica tem que ser adstrita àquele pedido de esclarecimento, não pode exigir além do que já foi publicado aqui, ó. Consegue entender esta dinâmica de fluxo processual? Olha o que eu estou falando para você. Agora, meu amigo, pare e pense o que acontece na sua administração. Agora, pare e pense, você que é pregoeira ou agente de contratação, sobre esses alinhamentos, porque eu tenho certeza que você sabe o que eu estou falando. Aí vai para o setor de planejamento, ele elabora uma resposta do pedido de esclarecimento e começa a exigir muito mais coisas que nada tem a ver com o que foi publicado. Isso vai o quê? Dar problema. Vai dar problema. Eu poderia aqui já desencadear um monte de assuntos, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o cuidado que vocês devem ter com este fluxo processual entre seleção do fornecedor e o departamento de planejamento da contratação. Consegue entender? Olha só o que eu estou falando. Isso é o que é uma coerência entre comunicação entre os setores. E a gente sabe muito bem que em algumas administrações nós temos alguns setores que não se comunicam muito bem. E isso dá problema, isso enseja risco às contratações daquele órgão ou entidade pública. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado com isso aqui que eu estou falando com vocês. Aí você pega, por exemplo, se não tem um setor de licitações que está olhando muito bem para isso aqui, pega essa resposta, já encaminha para a empresa, já publica. Aí o que vai acontecer? Pode dar problema. Aí é a empresa que vai procurar alternativas para o quê? Derrubar o edital publicado, que por consequência afeta o interesse da administração e afeta o interesse público. Então, como eu falei com vocês, fique atento a este fluxo processual. Eu poderia aqui pegar em ponto de planejamento da contratação, vinculado a prazo. Não, eu só quero que vocês entendam o seguinte, observem este panorama. Eu estou falando de pedido de esclarecimento efetuado, aí o pedido de esclarecimento ele vai para o setor de planejamento. Eu já dei dicas para vocês que pregoeiro e agente de contratação, ele não compõe, eles não sabem o que é ele não sabe de nada do objeto. Ele é apenas um condutor da sessão pública. Então, ele não vai se manifestar do pedido de esclarecimento. Agora, dependendo das regras do edital, ele próprio ali, ele pode sim fazer a resposta. Agora, não, natureza técnica do objeto encaminha para o planejamento da contratação. Aí, o olhar atento é o que? É nessa resposta que vem do planejamento da contratação. Observar porque é de natureza técnica.
Então, a resposta ela tem que estar adstrita ao quê? Ao pedido de esclarecimento. Esta resposta não pode ter informações superiores, exigir mais ainda daquilo que já foi publicado, porque vai inferir um instrumento convocatório. Consegue entender? Então, espero, meu amigo, minha amiga, você que é servidor, servidora pública, atua no planejamento da contratação, atua na seleção do fornecedor, atua na gestão e fiscalização do contrato, atua na parte de controle. Meu amigo e minha amiga, pega essa questão que eu trouxe, compartilhe com os colegas. Isso aqui vai ajudar muito vocês, porque eu tenho certeza que isso acontece demais. Então tenha cuidado, fluxo procedimental, processo administrativo, ele é desencadeado por atos, são instrutórios. Então vocês estão lidando com licitação e contrato, é uma área atinente ao direito administrativo, ao direito público, um ordenamento jurídico administrativo mais burocrático que nós temos, praticamente. É um dos mais burocráticos. Tá certo? Então, tenha esse cuidado. Cuidado com esse apontamento que eu fiz aqui para vocês, que eu tenho certeza que isso acontece. Eu estou falando de uma forma para que o fluxo do processo ele se desenvolva de uma forma que limpa, serena, vai se desenvolvendo. Homologado o pregão, homologada a concorrência, ou seja, foi embora. Assinatura do instrumento de contrato, execução do contrato, fluiu. Não parou o fluxo processual por um pedido de esclarecimento que veio da área técnica exigindo mais coisa ainda do que daquilo que já foi publicado. Conseguiu pegar o ponto-chave? Então é isso que eu quero passar para vocês. Se você gosta do meu conteúdo, se você curte o meu conteúdo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, me ajude a crescer. Continuarei trazendo informações aqui, importantíssimas para vocês. Hoje eu me alonguei um pouco mais, 27 minutos aqui de aula, mas pare e pense. Pare e pense nisso. Olha a profundidade que eu trouxe esse tema, que eu tenho certeza que isso pega aí na sua administração. E eu falo de um ponto de vista mais prático, desenhando, mostrando, aqui é o ponto. Eu não estou trazendo apenas a legislação aqui, tá certo? Trazendo um precedente de um tribunal. Eu estou aqui mostrando na prática como que isso funciona, esse fluxo processual. Então, se ficou alguma dúvida, deixa no comentário e eu tenho um enorme prazer em responder. Gratidão por tudo, muito obrigado. Me siga nas redes sociais, estou lá no Instagram, falando também com empreendedores, ensinando a eles fazer da forma devida, ensinando que não é só cadastrar proposta, não é só citar, porque eu quero trazer conhecimento para todos vocês, um conhecimento acessível para todos, tá bom? Então esse é meu objetivo, essa é a minha forma de ensinar, essa é a minha forma de contribuir, ainda que seja um pouquinho, porque eu sei que isso aqui muito bem pode afastar vocês de responsabilidade administrativa. Fico por aqui e até a próxima aula.